Olá, eu sou Valéria Rodrigues Silveira, analista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Pelotas e faço parte da equipe SEMEAR, ou SEMIJAR em espanhol, que é um projeto da equipe de bebês, infância e adolescência da FEPAL. O objetivo desse projeto é desenvolver um espaço virtual que aborde temas e promova um debate de fundo em relação à infância e adolescência, a partir do campo psicanalítico. Hoje, estamos aqui com a Marcela Ouro Preto, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, professora de curso de observação da relação mãe-bebê desta mesma sociedade, e que vai conversar conosco sobre as repercussões da pandemia para os adolescentes. A Marcela também é médica, pediatra, psicanalista de crianças, adolescentes e adultos. Primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite, estou bem feliz de ter aqui nesse episódio do SEMEAR e te passo a palavra para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que está bastante, né, chegando nos consultórios, e acho que a gente tem bastante coisa para conversar e para te escutar. Bom dia, Valéria. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo participar desse podcast do SEMEAR, né, que eu acho que é um projeto interessantíssimo. Bom, Valéria, falando um pouco, né, sobre a adolescência, né, eu trabalho muito com adolescente e eu acho que a faixa etária que mais sentiu a pandemia, né, todos sentimos, né, a gente não pode dizer que é até difícil falar que um sentiu mais ou outro, mas eu acho que para o adolescente foi mais marcante. E a gente está vendo, inclusive, né, nos consultórios, a gente está vendo uma procura enorme, tanto de psicanalistas, terapeutas, outros também, e psiquiatras dessa faixa etária, por conta das angústias que foram suscitadas pela pandemia, pelo isolamento, pelas incertezas, né? Porque a gente tem que pensar, né, o que foi esse momento, né, que a gente passou nos últimos 2 anos e o que a gente está passando agora, né? Agora que a gente está tendo uma melhoria assim, evidente da pandemia, né? O número de casos está muito mais baixo, a gente espera que fique assim, então a gente está vendo nitidamente uma reabertura no sentido da gente poder tirar as máscaras, da gente poder se reencontrar, dos eventos poderem voltar a acontecer, né? Então, como é que a gente lida com esses dois momentos, né? Porque os dois são complexos, né? A gente imaginava até, agora então a pandemia está acabando, ainda não acabou, mas está acabando, então as coisas vão ficar bem. Não é tão simples assim, né? Agora a gente está tendo que lidar com as repercussões do que a gente viveu. Foi muito sério, né? Porque, então a gente teve aí, de repente, todos nós, né, o mundo todo, ao mesmo tempo, viveu uma angústia simultaneamente, né? Então, isso já é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes na vida a gente passa por uma situação difícil, mas outras pessoas estão passando por um momento melhor e a gente, como humanidade, né, a gente vai se equilibrando, né? Logicamente que a pandemia cada um vivenciou de um jeito, pessoas passaram melhor por ela, outras pior, mas enfim, né? Mas era um momento que todo mundo estava imerso em incertezas, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então todo mundo viveu isso junto. Para os adolescentes, isso foi muito marcante, né? Porque eles já estão numa fase de uma turbulência muito grande. A adolescência, por si só, já é uma fase de turbulência, de angústias, né? É a fase complexa, né? Com muitas complexidades. Exatamente, muitas complexidades. A velocidade, o tempo para o adolescente passa num ritmo completamente diferente do que passa para um adulto, né? Por exemplo, na pandemia, eu fiquei sem ver várias pessoas durante 2 anos. Adultos. Eu, quando revi os adultos, nós mesmos aqui, a gente está se vendo, né? 2 anos depois, você está a mesma coisa, muda um pouquinho ali, enfim, mas a gente basicamente é a mesma coisa. Ao passo que o adolescente, você fica 6 meses sem ver, o tempo que eu fiquei sem ir ao consultório foram 6 meses, na volta foi uma coisa muito impressionante a mudança, das crianças também, mas para os adolescentes é muito marcante, porque eles mudam de fase, né? Um adolescente que tem 15 é completamente diferente do adolescente de 17, um adolescente de 13 entrando na adolescência é muito diferente do adolescente de 15, né? Então, na verdade, essa perda para o adolescente ela é muito maior, do meu ponto de vista, do que para um adulto, né? Então, os pais muitas vezes falavam, mas também não tem que sofrer tanto, né?
Então, ele vai ainda tem muita vida pela frente, tem muito tempo pela frente. E, de fato, o adolescente tem muito tempo pela frente, né? Só que, na verdade, tem um tempo aí que não foi vivido e que não volta, não tem jeito, né? Então, por exemplo, você fazer um bar mitzvah, né, que os judeus fazem aquela comemoração, né, festas, né, coisas religiosas, mas também a parte festiva. Se não acontece aos 13, pode até acontecer o evento, mas as festas, as comemorações que estão envolvidas, não adianta você fazer aos 15. Uma festa de 15 anos, né, que são aqueles eventos enormes também, aos 15 você tem um aparelho mental, uma maturidade acontecendo de um jeito. Aos 17, aquela festa não vai ser mais igual. Então, são coisas que se perderam. Adolescentes que não puderam ter formatura, que não puderam ter entrada na faculdade. O último ano da escola, né, que é todo cheio de vivências, né, um processo de luto, de sair da escola, entrar na faculdade. Exatamente. Nada disso pode ser vivenciado, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é isso, que o luto, existe um luto natural que acontece na adolescência, que é você deixar a infância e você ir para a vida adulta, né? A adolescência, ela marca essa transição, né? E por isso ela é tão intensa, que a mudança é muito grande. Então, você vivencia esse luto naturalmente. Os amigos, por exemplo, têm uma importância enorme para os adolescentes, porque é justamente aquele lugar em que eles podem fazer uma certa ruptura com a família, porque a família para o adolescente é fundamental, mas ela já não é tão protagonista naquele momento, né? Embora ela seja ali como base, como suporte fundamental, ela não é tão protagonista. E os amigos têm uma importância enorme. Então, são os amigos, as festinhas, né? As resenhas, que eles chamam de resenha nessa social, né? Os festivais, o Lollapalooza, né? O Rock in Rio, todas essas coisas que são muito importantes para os adolescentes, elas deixaram de acontecer, né? E isso tem um preço, né? Porque o adolescente usa muito isso como uma forma de ir se estruturando, de ir construindo a personalidade, de descobrir essa vida adulta, de poder se afastar da família sabendo que tem um grupo ali que vai dar o suporte. E o que aconteceu foi que a gente observou, né, que não tinha jeito, ainda bem, aliás, que tinha o virtual, acho que o virtual foi uma coisa fantástica, ainda bem que a gente podia contar com isso, mas isso não foi suficiente. Eu acho que isso aí atendeu de uma certa forma. Por um lado, também é uma geração que é muito acostumada a conviver, né, se comunicar de forma virtual, mas eu acho que o presencial, o toque para o adolescente é muito importante, a gente vê tanto isso, né? Às vezes eles vão para uma festinha, todo mundo deita um em cima do outro, eles partilham copos, partilham cigarro, né? Essa coisa que é da adolescência, né? Essa coisa do toque, da falta até de barreiras, né? Eles partilham roupas, por exemplo, as meninas vão para uma festa, todo mundo divide roupa, né? Então, essa coisa que é muito viva no adolescente, o corporal, o físico, o contato, isso tudo ficou apagado, ficou só através do virtual. Então, aconteceu o contato, as coisas continuaram acontecendo, mas elas ficaram muito restritas, né? E mesmo assim, o adolescente que já começou a ir para a festa, voltar para a escola, ele voltava de máscara, passando álcool gel, com medo de estar podendo contaminar alguém ou trazer um vírus para casa. Então, isso tudo teve um marco, né? Então, acho que a humanidade, né, ela vai seguir adiante, mas a gente vai seguir marcado. E os adolescentes vão particularmente seguir marcados por isso. É uma fase da vida deles que vai ficar, né? Então, agora a gente está lidando com gap, né? O que significou isso, né? O que significou esse período que as coisas deixaram de acontecer dentro de uma normalidade, né? De uma suposta normalidade. Como é que a gente vai ficar? O que vai acontecer agora? E o que a gente viu, assim, muito, né? Todo mundo que trabalha com adolescente, que convive com adolescente, a gente viu um aumento assim das angústias de uma monta assim inesperada, né? Não sei se inesperada, porque a gente nem sabia o que de esperar alguma coisa assim, porque a gente não esperava nenhuma pandemia, né? Mas enfim, existe um curso natural que você vê angústias, que você vê alguns sintomas aparecerem, se exacerbarem na adolescência, mas o que a gente viu é que isso ficou muito mais grave, muito maior do que a gente veria normalmente num curso natural de uma adolescência, né? Então, os consultórios lotaram, a gente começou a ter que buscar recursos, a gente começou a ver sintomas assim, de ataques ao corpo, automutilação, anorexia, bulimia, uso de drogas, número de casos de suicídios. A gente viu isso aumentar muito nesses últimos 2 anos, né? Isso é no mundo todo. A gente conversa com psicanalistas no mundo todo, as pessoas todas estão observando isso, né? Então, agora a gente está tendo que lidar como é que vai ser isso nessa volta, né? Alguns adolescentes tiveram a oportunidade de se tratar, de fazer terapia, né? De ir para o adolescente, para um psiquiatra.
mas muitos não tiveram, né? Sorte daqueles que tiveram, e os que não tiveram também, todos, aliás, quem fez e quem não fez, né, terapia, ou algum medicamento, alguma coisa, está podendo também ter essa volta, talvez com um pouco mais de recurso, mas também está se defrontando com uma situação difícil, é difícil para todos, né? Isso em todos os âmbitos, né? No âmbito escolar, por exemplo, a gente vê muito, né, os adolescentes falando: eu não aprendi nada nesses últimos 2 anos, né? Eu não sei nada, né? A sensação um pouco é de ter parado no tempo. Então, por exemplo, aquele adolescente que entrou na pandemia no 9º ano, de repente, porque a escola já foi voltando, não é que a escola só voltou agora, só que a escola voltou de máscara, era aquele esquema híbrido, né? Aí, de repente, suspendiam as aulas porque tinha um caso de Covid, então era muito incerto. Agora não, agora retomou, acho que plenamente. Acho que no Brasil, talvez em outros países esteja diferente, mas acho que no Brasil, de modo geral, este ano é que voltaram, né? Assim, plenamente, todos, né? Plenamente isso. Que já tinham voltado, mesmo em 2020, no segundo semestre, já começaram a voltar, mas era uma volta muito incerta, então o aluno podia assistir aula de casa, ou então podia assistir na escola, e fazia prova online. Então, o aprender, o estudo, o convívio com os amigos, que tem uma importância muito grande, isso ficou muito precário, né? Ficou faltando alguma coisa. Então, agora, aquele aluno, estou pegando esse exemplo, né, que eu acho que é bem marcante, um aluno que em 2019 estava no 9º ano, agora em 2022 ele está no 2º ano do ensino médio. É completamente diferente, né? O 1º e o 2º ano do ensino médio, a gente vê uma transformação enorme nos alunos. Então, realmente, agora ele deu esse pulo. Então, é um pulo tanto do ponto de vista escolar, as escolas estão, né, se defrontando com essa situação de o que faz com esses alunos agora, né, que às vezes até sabem mais do que eles imaginam que sabem, mas a sensação é de que não sabem, né? E aí isso tem várias repercussões, né? E como cada um vai viver, como cada adolescente vai viver isso, como cada família vai lidar com isso, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante, né? Porque o crescimento ele vai se dando aos poucos, né? Dia após dia, né? Mas quando a gente vê, passou, né? Quando dá aquele pulo, você vê uma mudança muito grande. As famílias também vão se adaptando a esse crescimento aos poucos, né? Então, agora, a gente vê o quê? De repente, um adolescente que está indo mais para a rua e tem uma alegria enorme nisso, né? Mas, às vezes, as famílias ainda não estão acostumadas que aquela criança que não podia andar de ônibus sozinha, agora já é um adolescente que pode andar de ônibus sozinho ou não pode. Será que tem a maturidade? Será que não tem? A família também não passou por esse processo aí que vai acontecendo, né, aos pouquinhos. Então, essas coisas todas vão tendo muitas implicações psiquicamente, né? O que acontece, né? Pois é, tu está falando e eu fico pensando sempre, assim, com adolescente, mas principalmente com isso, este momento, né, das repercussões da pandemia, não dá para falar um pós-pandemia, mas a importância do amparo das famílias, né, que já é um ser diferente, né, da criança para o adolescente, né, que a gente escuta, mas ele não era assim, parece outra pessoa, é a mesma pessoa, uma outra etapa do desenvolvimento, mas na importância de que algumas ideias dessa complexidade cheguem nas famílias, né, e que também as famílias possam procurar algum ou tratamento, ou de alguma forma conversar sobre as complexidades desse período e se sintam amparadas nisto que pode se tornar desesperador, né, de alguma maneira. Isso é fundamental, né, Valéria? Assim, como é que a gente vai dar um suporte para as famílias, porque as famílias, embora os adolescentes muitas vezes não queiram saber, pai e mãe são chatos às vezes, né? Só falam bobagem, adolescentes têm essa atitude muitas vezes, né? Mas as famílias são fundamentais, né? Como um suporte, é como se elas ficassem ali como um aparato externo assim que vai permitindo que o adolescente possa viver toda essa turbulência que é própria. Então, e a família também está abalada. Exatamente o que você está falando é muito importante. É um estranhamento. Quem é esse adolescente? Quem é essa pessoa? Que sempre acontece. A gente que trabalha com adolescentes, toda hora a gente vê os pais falando, mas eu não reconheço mais meu filho. Mas é assim mesmo, é porque o tempo caminha diferente, né? E tem que adaptar. Então, acho que a família ter esse suporte é fundamental. E essa coisa do estranhamento, também acho que isso é uma coisa muito relevante para o adolescente nesse momento,
porque também existe, é uma época em que a mudança dos grupos, a mudança das amizades é muito intensa, porque eles mudam muito. Então, aquele que era, às vezes, o melhor amigo a infância inteira, quando chega na adolescência, às vezes já não tem mais aquela identificação, eles começam a não se reconhecer mais, né? Então, essa volta agora mais livre, ela também traz isso, aquele que era o par já não faz mais sentido, vão ter que buscar outros. É muito difícil isso, né? Então, esse gap é no nível escolar, é no nível emocional e também das relações, né? E tudo isso são situações que a gente vai ter que ir lidando e ver como é que a gente vai voltar, né? Como é que a gente vai poder construir agora, passada a tempestade, vamos ver como é que as coisas ficaram e como é que a gente vai construir o que vem adiante, né? Marcela, assim, dá vontade de seguir falando bastante, né? Mas eu vou te agradecer, a gente vai precisar ficar por aqui. Não sei se queres falar algo mais, mas queria te agradecer bastante, assim, o teu tempo e as tuas contribuições sobre essas questões todas. Valéria, eu que queria agradecer e dizer assim, né, como uma mensagem final, né, dizer também que a gente passou por muita coisa, os adolescentes passaram, estão passando por muitas emoções, muitas turbulências, mas que eu acho que cada um tem dentro de si uma capacidade de se reinventar, de se reconstruir e de viver muita coisa ainda pela frente, né, novas experiências, novas emoções e que a vida segue com muitas coisas boas sempre, quase sempre. Tá, obrigada. Ficamos por aqui hoje, então. Obrigada, Vale, bom dia.